Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias. Meus amigos, tivemos aí a confirmação do acerto entre Piton e Besiktas da Turquia. O jogador deverá deixar o Vasco nos próximos dias. Vamos trazer essa informação aqui que foi confirmada da imprensa turca. Também vamos falar aqui da possibilidade de chegada de mais reforços aí no Vasco. O Admar Lopes já está negociando contratações de vários jogadores aí para o Vasco. O Vasco estava resolvendo um problema interno para depois começar a ficar um pouco mais tranquilo na busca por reforço. E o Admar Lopes já está intensificando conversas. Em breve devemos ter mais contratações. Vamos falar aqui também da situação do Carlos Cuesta. Também vamos falar aqui de jogadores que voltaram aí aos treinamentos. Ryan e Coutinho estão de volta aí aos treinos do Vasco. Muita coisa para a gente falar no vídeo hoje. Mas antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui no canal. Falta muito pouco mesmo para a gente chegar a 229 mil inscritos aqui no canal. Se você não está inscrito, dá uma conferida aí. Se inscreve, é de graça para ajudar o nosso canal a crescer cada dia. Se puder hypar também, vou agradecer muito aí a galera que está hypando nossos vídeos, hein? Tamo junto. Pessoal, ontem o elenco do Vasco se reapresentou lá no CT Moacir Barbosa e duas ausências foram sentidas, né? Tanto a do Ryan e do Coutinho. Porém, hoje o Vasco já divulgou que os jogadores se reapresentaram normalmente. Ryan, que está vivendo um processo de permanência ou até mesmo de saída do Vasco, o jogador, segundo algumas informações, está bem tranquilo quanto à sua permanência, está satisfeito com o aumento salarial que o Vasco deu a ele e dificilmente ele deverá deixar o Vasco agora pela sua própria vontade. O jogador quer continuar no Vasco, segundo as informações do GE. Globo. Essas são as informações que temos quanto à possibilidade de saída do Ryan, né? Após o Vasco se reapresentar sem o Ryan e sem o Coutinho, se especulou bastante que o Ryan já estava vendido, que o Coutinho iria se aposentar e por aí vai, né? Tivemos aí muitas especulações em torno desses dois atletas, mas os jogadores voltaram normalmente a treinar no dia de hoje e estão confirmados aí na temporada do Vasco. Pelo menos a questão do Ryan até chegar uma proposta interessante para o Vasco. O Vasco quer vender o atleta por valores perto da multa rescisória, que é na casa de 80 milhões de euros, né? E com certeza vamos ver se vai ter proposta. O Diniz, no fim do ano passado, após o término da Copa do Brasil, a derrota para o Corinthians, deixou bem claro que seria um milagre uma permanência do Ryan em 2026 no Vasco. Só que até agora o Vasco não recebeu nenhuma proposta oficial que agradasse ao clube para poder vender o jogador, né? E ele vai seguir no Vasco, isso é ótimo pra gente, né? Tomara que dê tudo certo aí para que o Ryan continue no clube. E o Coutinho, a gente espera muito mais dele nessa temporada. Um jogador que deixou muito a desejar na final contra o Corinthians, foi muito criticado por todos nós vascaínos. Eu praticamente não entendi por que o Coutinho não fez nada naquele jogo. Era um jogo extremamente importante para o Vasco e também para a própria carreira do jogador. O primeiro grande título dele como jogador do Vasco, e ele se escondeu o jogo todinho, né? Vamos ver o que vai acontecer agora nessa temporada, se ele vai ajudar o Vasco de alguma forma, se vai dar a volta por cima. Tá chegando um jogador aí, em tese, para fazer uma sombra, né? Digamos assim, que é o Johan Rojas. Se esse jogador se desempenhar bem, pode ser, quem sabe, ele possa ganhar mais minutos aí, já que o Coutinho vinha jogando até o seu limite, porque o Vasco não tem elenco, não tinha banco de reservas, né? Vamos ver o que vai acontecer quanto a esses dois. O elenco que fez parte da temporada passada, praticamente todos os jogadores estão aí treinando lá no CT Moacir Barbosa, exceto aqueles que deixaram o Vasco. Tivemos atualização quanto ao Lucas Oliveira. O cara estava fechado com o Ceará, porém o Mirassol atravessou o negócio e fechou a contratação em definitivo com o Lucas Oliveira. Ele já não pertence mais ao Vasco. O Vasco rescindiu o contrato com ele e ele assinou com o Mirassol. Anteriormente já tivemos a saída do Jean Davi, Maurício Lemos e também do Paulinho Paula. Mais saídas deverão acontecer e quanto a jogadores que voltaram de empréstimos, que já estão treinando normalmente com o elenco do Vasco, Maxime Domingues, JP, esses dois jogadores serão avaliados de perto pela comissão técnica do Vasco se ganharão mais oportunidades durante esse ano de 2026. O Sforza, que voltou também de empréstimo, deverá jogar o Carioca, porém ele não faz parte dos planos da comissão técnica do Diniz para o restante da temporada. E se pintar uma proposta ou talvez um empréstimo, o Vasco deverá se desfazer do Sforza, talvez ao término do Campeonato Carioca. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação envolvendo o meio-campista argentino. É sempre bom lembrar que o Campeonato Carioca vai estar sendo disputado em paralelo
com o Campeonato Brasileiro e com a Copa do Brasil. O Vasco precisa de ter elenco, precisa de ter jogadores aí para poder utilizar no Carioca, que na minha opinião não vale nada, né? Não vale a pena você utilizar sua força máxima, porém, o campeonato exige que a partir da quarta rodada você já utilize força máxima, todos os seus jogadores melhores aí à disposição, né? O que vai coincidir com o Campeonato Brasileiro, que se inicia no dia 28 de janeiro, né? Um absurdo o que a CBF fez. Deveria ter deixado o Campeonato Carioca só para times que não têm divisão, para esses outros clubes grandes focarem no que mais interessa, que é o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e por aí vai. Com certeza, um erro grosseiro, na minha opinião, da CBF. Eu vi muita gente elogiando demais esse calendário, defendendo que não poderia acabar com o Campeonato Estadual, mas, na minha opinião, o Campeonato Estadual não serve para absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nem os times pequenos mais conseguem revelar bons jogadores como era no passado. Hoje a discrepância é gigantesca. Clubes menores não têm tanta capacidade mais de competir contra os grandes, não revelam grandes jogadores mais. Antigamente, quase todos os jogadores bons saíam de time pequeno. Hoje, não tem quase nada, cara. É praticamente 1 a cada 1000 que sai de time pequeno, vai para time grande e se destaca. É bem complicado, né? Esse ano será um grande laboratório para testar Campeonato Carioca junto com o Brasileiro, Copa do Brasil e por aí vai, né? Comente aí o que você acha desse elenco vascaíno que se representou. Ainda não tivemos a chegada do Rojas, está sendo aguardado para amanhã. É o primeiro reforço contratado e deverá se juntar ao elenco vascaíno aí para fazer a pré-temporada. Bom, pessoal, tivemos uma informação muito importante envolvendo a permanência do Carlos Cuesta. Segundo o GE. Globo, que apurou a informação do novo empréstimo do jogador com o Vasco até o fim desse ano de 2026, o Vasco desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros, aproximadamente 9 milhões e 700 mil reais, para renovar o empréstimo do Carlos Cuesta até o fim desse ano. O acordo com o Galatasaray prevê a opção de compra de cerca de 36 milhões e 600 mil reais. Não sabemos se os valores que o Vasco vem pagando para aumentar o empréstimo do jogador será descontado no final. Eu acredito que não, mas pode ser que seja uma possibilidade na hora da negociação. Com certeza, o Carlos Cuesta é um jogador muito importante. O Vasco tinha uma grande urgência quanto à permanência desse atleta, que tinha o seu contrato se encerrando nesse dia 5 agora de janeiro, que já passou. O Vasco conseguiu acertar essa renovação. Era a situação mais urgente dentro do Vasco. Com isso, o Vasco agora, resolvida a situação do Carlos Cuesta, está tentando já iniciar as buscas por reforço e também possíveis saídas, como a gente falou aí, tem vários jogadores que podem deixar o Vasco, né? Matheus França vai ser melhor avaliado, se não for bem, vai ser devolvido ao Crystal Palace. Benjamin Garré está em lista de jogadores negociáveis. David quase saiu do Vasco para o Vitória, o Vasco mostrando ao mercado que deseja vender o David. Também tem situações do Hugo Moura, outras situações como jogadores da base, Estrela, Leandrinho, Lincoln, que voltou de empréstimo, Luiz Eduardo também voltou de empréstimo, também tem a situação do Riquelme, que pode deixar o Vasco, e diversos outros jogadores que podem deixar o clube aí nos próximos dias, em caso de boas propostas ao Vasco. Também tem o Lucas Freitas, né, que chama a atenção do mercado turco, só que até agora o Vasco não recebeu uma proposta oficial para vender o jogador, que o Vasco detém 50% dos direitos, os outros 50% pertencem ao Palmeiras, que também deseja a venda do jogador. Essas são as situações quanto às saídas. Também tivemos atualização quanto ao Lucas Piton. A situação do Piton é a seguinte, cara. O Piton se acertou com o Besiktas da Turquia, segundo a imprensa turca. Tá tudo certo entre o jogador e o clube da Turquia. Porém, o Besiktas ainda tem que se acertar com o Vasco e ainda decidir se vai fechar totalmente com o Piton ou se vai negociar com outros jogadores. O Besiktas tem uma grande lista de laterais esquerdos e já chegou ao princípio acordo com o Lucas Piton. O Piton teria já gostado da parte salarial e gostaria de se transferir para a Turquia. Essas são as informações que estão vindo de lá. E quanto ao Vasco, o Vasco pede 7 milhões e meio de euros para vender o Lucas Piton, um pouco mais de 45 milhões de reais na negociação aí, para que ele se transfira do Vasco. Agora depende do Besiktas se vai fazer essa proposta oficial ao Vasco, já que está tudo acertado com os jogadores, não terão mais que negociar com o staff e com o atleta, e sim com o Vasco, e também decidir a vida deles, né? Se eles vão dar preferência ao Lucas Piton ou se vai acertar com outro lateral, já que eles têm negociações também avançadas com outros laterais esquerdos.
Hoje, o Piton já deu ok para o Besiktas e a negociação está avançando bastante. Nos próximos dias, devemos ter o martelo batido e o jogador deixará o Vasco e não será mais lateral esquerdo do Vasco. Uma péssima notícia para nós vascaínos. Para mim, o Piton, um dos principais jogadores do time do Vasco, por mais que a temporada dele de 25 tenha sido muito abaixo do que ele já mostrou com a camisa do Vasco, mas dentre todos os laterais esquerdos disponíveis no Brasil, o Piton mostra uma grande regularidade. Ele te entrega assistências, entrega alguns gols e entrega partidas regulares. É um jogador que é nota 7 para 8. Sempre ali, mantém a regularidade, não tem esse tipo de atleta disponível no mercado. É bem complicado para o Vasco tentar buscar outros laterais aí se perder o Lucas Piton. O Vasco perdeu ótima oportunidade com o Renan Lodge, que fechou com o Atlético Mineiro. Também tinha a situação com o Guilherme Arana, que acabou indo para o nosso rival Fluminense. E também se especulou outros nomes, né, como o Acunha, jogador do River Plate. Se especulou também o Sanabria, anteriormente, antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro, jogador que está no Atlético São Luís, da seleção do Uruguai. É um nome interessante, mas que ele vem atuando mais no meio campo do que como lateral esquerdo, lá no seu clube do México. Com certeza, o Vasco ainda tem algumas opções, mas talvez não do nível do Lucas Piton. Vamos ver o que vai acontecer aí, se o Vasco vai concretizar a saída do Piton, que aparentemente está bem encaminhada para acontecer a transferência e o jogador ser novo reforço do Besiktas. Quanto às chegadas, como a gente falou, Rojas está sendo aguardado amanhã para realizar exame, ser apresentado nos próximos dias, oficialmente aí pelo Vasco. Alan Saldívia segue a novela, totalmente indefinida, vi aí muitas pessoas cravarem que o jogador já estava fechado, chegará ao Vasco nos próximos dias. Pode ser que tenha um desfecho positivo, mas hoje não temos nada. O Colo-Colo irá analisar ainda a última proposta feita pelo Vasco. A diretoria do Colo-Colo, segundo o jornalista Vene Casagrande, vai se reunir para tratar dessa situação, se aceita ou não a proposta do Vasco. Lá no clube chileno é dessa forma que acontecem as negociações. Todos os dirigentes se reúnem para saber o que vai acontecer com o clube em uma votação. Eles escolhem se a proposta é boa ou não, votando sim ou não. Essas são as informações que a gente tem. Se a maioria votar sim, o Alan Saldívia será reforço do Vasco por US$ 1,5 milhão. O Vasco comprando 50% dos direitos do jogador e o jogador podendo chegar ao Vasco nos próximos dias. Essas são as informações que temos, últimas informações quanto ao Alan Saldívia. Além desses nomes, tivemos uma atualização muito importante trazida aí pelo GE. Globo. O Vasco deverá intensificar as negociações por reforço de agora em diante. A situação é que o Vasco vai forte no mercado agora, nesse mês de janeiro, para contratar reforço. Você pode deixar claro que no dia 3 de março se encerra a janela de transferências. O Vasco vai ter aí cerca de 2 meses para contratar jogadores. Com a concordância da diretoria, o Admar Lopes já planejou movimentos dentro e para fora do clube. Agora o Vasco já sanou as situações de contratos que se encerravam em janeiro e está totalmente focado nas negociações e contratações de reforço para melhorar o elenco. A gente espera que chegue pelo menos uns 3 a 4 jogadores com status titular, cara. Essa é a minha opinião, velho. Não dá para você ficar trazendo só jogador sul-americano desconhecido. Tem que trazer jogador de nome, de peso, se o Vasco quiser fazer alguma coisa diferente do que fez no ano passado, do que somente fugir de rebaixamento, que foi a nossa grande realidade no Campeonato Brasileiro. Por mais que a briga por uma pré-Libertadores em dado momento do brasileiro tenha camuflado o 14º lugar do Vasco, o quase rebaixamento do Vasco, mas isso não pode ser esquecido. O Vasco quase caiu de divisão. Se tivesse 1 ou 2 rodadas, o Vasco teria ido para a Série B, porque não tinha futebol para se sustentar na Série A. Tanto que na Copa do Brasil, os jogos, a gente ganhou um jogo só apenas ali nas finais. O Vasco perdeu o Fluminense, empatou um e perdeu o outro. Entendeu? O jogo que era necessário vencer e ser campeão, o Vasco arregou. E para isso precisa ter elenco. Para mudar esse cenário, para a gente não ter um elenco um pouco mais quebrado, digamos assim, com 11 jogadores interessantes no time titular e 11 bagres no banco de reservas, o Vasco precisa melhorar e muito o seu elenco. E muito. Na minha opinião, já falei várias vezes aqui no canal, precisa no mínimo de 8 a 10 reforços, cara. É isso. Não dá para trazer menos que isso. Eu vi muita gente falando que o Vasco iria buscar 5, 6 reforços. Cara, é muito pouco. O Vasco precisa refazer o banco de reservas praticamente todo. Precisa, no mínimo, de um time inteiro para reserva. Até goleiro reserva a gente precisa trazer. Porque o Fusato não passa confiança alguma. Atacantes, cara, são extremamente importantes o Vasco contratar atacantes. O Vasco não tem atacantes reservas, velho. Tem um David ali que está para ser negociado. Tem um Verratti que está para ser negociado. Entendeu? Tem que buscar outros nomes. Tem que buscar nomes melhores, superiores. E também trazer jogadores que vão agregar em muito ao nosso meio campo.
O meio-campo do Vasco tem que ser forte. Se o meio-campo não tiver força, a zaga sempre vai ficar exposta e sempre vamos levar um caminhão de gols, como foi nessa temporada. E além desses nomes que a gente falou, do Saldívar e do Rojas, os dois únicos nomes que foram especulados nos últimos dias são do atacante Brenner e também do Aboubakar. Negociações bem distantes de terem um desfecho positivo e que esses caras sejam contratados pelo Vasco. O Brenner segue aí uma novela gigantesca, não acredito que esse jogador virá para o Vasco. Já falou que a preferência dele aqui no Brasil é o São Paulo. O Vasco tem uma negociação extremamente complicada com o Udinese, clube que detém os direitos do atleta, que só quer vender o jogador, não quer emprestá-lo com opção de compra, como é o modelo de negócio que o Vasco deseja. E é uma situação que eu não vejo positiva, não irá acontecer a contratação do Brenner, na minha opinião. Se vier, vai ser uma surpresa, também não sei se é um jogador que vai melhorar tanto assim o nosso elenco. Não foi tão bem assim na MLS, no seu retorno lá ao Cincinnati, tanto que o clube norte-americano sequer cogitou comprá-lo, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Um jogador que está sendo muito badalado, mas que, na minha opinião, nas últimas temporadas dele, nada justifica para que os clubes estejam demonstrando esse forte interesse nesse jogador. Essa é a minha opinião. O Aboubakar, informação da ESPN, foi trazida com exclusividade que o jogador foi oferecido ao Vasco e que o Vasco estaria analisando a contratação. Deve já ter analisado, deve ter descartado, porque não tivemos nenhuma atualização nos últimos dias aí quanto ao jogador camaronês. Bom, e também tivemos uma atualização importante, só para fechar o assunto mercado, quanto ao Paulo Henrique. A Inter de Milão demonstrou interesse no jogador e o Al Ittihad da Arábia Saudita. Esses foram os dois últimos clubes que demonstraram interesse no atleta. A Inter de Milão estava em negociações avançadas com o João Cancelo, só que o Barcelona deu um chapéu na Inter e fechou a contratação do jogador por empréstimo. O que isso tem a ver com o Paulo Henrique? Tudo a ver, porque se o João Cancelo tivesse fechado com a Inter não iria contratar e intensificar algum negócio pelo Paulo Henrique. Talvez agora, pode ser que os italianos volte todas as suas atenções e possa fazer uma proposta oficial aí nos próximos dias. O Vasco deseja vender o Paulo Henrique por cerca de 55 milhões de reais. Esses são os valores mínimos que o Vasco deseja ao mercado italiano ou talvez a qualquer outro clube aí que tenha interesse no jogador. Vamos ficar no aguardo. Paulo Henrique está treinando normalmente, quer ficar no Vasco, segundo as informações, e até agora não pintou proposta oficial, somente interesse. Assim que a gente tiver qualquer novidade, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber os vídeos postados. Comenta o que você achou dessa possível saída do Piton, que já se acertou com o Besiktas. O jogador está a um passo de deixar o Vasco. Infelizmente, o Vasco vai ter dificuldades aí no mercado para contratar um outro lateral esquerdo. Além do Piton, né, que pode sair, a gente também pode perder Riquelme e Vitor Luiz. O Vasco pode ficar sem nenhum lateral esquerdo, somente com o Pumita jogando ali improvisado, né? Terá que buscar pelo menos 2 laterais esquerdos aí no mercado. É isso aí, pessoal. Tamo junto e é nóis!